Olá, colaboradores! Estamos atualizando o protocolo de identificação segura da Rede Mário Gatti, através do uso de novos instrumentos, com novas pulseiras e formatos de identificação de riscos assistenciais, assim como de identificação de acompanhantes e visitantes. Essa atualização foi pensada como estratégia para trazer maior segurança, colaborando para atingirmos as metas internacionais de segurança do paciente em nossos serviços. Dentre as atualizações do protocolo de identificação segura estão a substituição das pulseiras de identificação manual pelas impressas, que são destinadas aos pacientes internados nas unidades hospitalares. Também está planejada a implantação da pulseira vermelha para identificação de alergias graves, a implantação da pulseira cinza para identificação de pacientes com precaução de contato destinada a pacientes internados nas unidades hospitalares. Também está planejada a implantação das etiquetas de identificação dos riscos assistenciais destinadas a pacientes internados nas unidades hospitalares. A ampliação do uso da etiqueta de identificação para todas as unidades da Rede Mário Gatti, que são destinadas ao atendimento de pacientes não internados, como ambulatórios, setores de imagem, unidades de pronto atendimento e pronto-socorros do Hospital Ouro Verde. A identificação de visitantes e acompanhantes com etiquetas para controle de acesso nos hospitais, ambulatórios e unidades de pronto atendimento. Os objetivos do protocolo de identificação segura são permitir a correta identificação do paciente durante o período em que estiver sob cuidado assistencial dentro da instituição, garantindo que todos os procedimentos e tratamentos indicados sejam prestados à pessoa para a qual se destina. Permitir a correta identificação das alergias graves e precaução de contato por germes multiresistentes em pulseira e à beira-leito. Permitir a correta identificação dos acompanhantes e visitantes, melhorando o controle de acesso aos hospitais, unidades de pronto atendimento e ambulatórios. Permitir a monitorização de indicadores referentes ao protocolo de identificação segura, definido pelo Programa Nacional de Segurança do Paciente. Com relação aos instrumentos da identificação segura em pacientes internados, temos afixar a pulseira de identificação branca no punho esquerdo como primeira escolha, na qual constará o nome completo, a data de nascimento, registro hospitalar, nome completo da mãe em todos os pacientes adultos e pediátricos. A pulseira de identificação branca deve ser colocada no ato da internação do paciente, na recepção eletiva ou pronto-socorro, e em atendimentos ambulatoriais específicos. A pulseira branca será considerada para atendimento de pacientes cirúrgicos eletivos do ambulatório de especialidades e do setor de imagens, em caso de pacientes que farão procedimentos com cedoanalgesia. O local de primeira escolha para a colocação da pulseira branca em adultos e crianças acima de 2 anos é no punho esquerdo. O local de primeira escolha para a colocação da pulseira branca em crianças até 2 anos é no tornozelo esquerdo. Em casos de edema, amputação, presença de dispositivos vasculares, entre outros, o membro escolhido pode ser alterado, prevalecendo sempre o passível de melhor e mais rápida observação. Deve-se, a cada consulta à pulseira de identificação do paciente, verificar a integridade da pele e possíveis alergias ou edema local na região da pulseira. Caso ocorra alguma alergia relacionada ao material, será utilizada a etiqueta adesiva como alternativa para manter a identificação do paciente. As etiquetas de risco assistencial redondas deverão ser colocadas na admissão do paciente internado e no decorrer da internação conforme a avaliação contínua dos riscos assistenciais. Apenas os altos riscos, conforme a avaliação de risco, deverão ser identificadas. Riscos leves e moderados não precisam ser identificados. Os responsáveis pela avaliação dos riscos e identificação na pulseira branca com as etiquetas redondas são os enfermeiros. A identificação dos altos riscos assistenciais serão representadas pelas etiquetas redondas coloridas. Para identificação de alto risco de queda, temos a etiqueta redonda amarela.
Para identificação do alto risco de desenvolvimento de lesão por pressão, temos a etiqueta redonda verde. Para identificação do alto risco de broncoaspiração, temos a etiqueta laranja. E para identificação do alto risco de desenvolvimento de tromboembolismo venoso, temos a etiqueta redonda azul. Os critérios de avaliação dos riscos assistenciais são: para avaliação do risco de quedas, consideramos para pacientes adultos a escala de Morse. Em pediatria, usamos os critérios do diagnóstico de risco NANDA. Para a avaliação do risco de desenvolvimento de lesão por pressão, em pacientes adultos, usamos a escala de Braden. Em pediatria, usamos a escala de Braden-Q. Para avaliação do risco de broncoaspiração, usamos os critérios de diagnóstico de risco NANDA. Para a avaliação do risco de desenvolvimento de tromboembolismo venoso em pacientes clínicos, usamos a escala de Pádua. E em pacientes cirúrgicos, usamos a escala de Caprini. Em pediatria, usamos os critérios de diagnóstico de risco NANDA em pacientes com mobilidade física prejudicada. A pulseira vermelha deverá ser usada quando forem identificadas alergias graves do paciente, conforme relatado pelo próprio paciente ou acompanhantes, durante a anamnese realizada pelos diferentes profissionais. As alergias graves que devem ser consideradas são alergias medicamentosas, látex, produtos médico-hospitalares e alimentares, como, por exemplo, alergia grave à dipirona, ovo, corantes, iodo, no caso da infusão de contraste, leite, látex. Nesse caso, o profissional que identificar a alergia grave deverá colocar a pulseira vermelha no membro superior oposto à pulseira branca de identificação, ou seja, o membro de primeira escolha para a colocação da pulseira vermelha é o superior direito. Na pulseira deverá ser registrada manualmente, com caneta preta permanente, a alergia grave do paciente. Quando a pulseira estiver ilegível, com tinta borrada ou rasurada ou danificada, deve-se providenciar a troca da pulseira imediatamente. A pulseira cinza deverá ser usada para os pacientes com infecção ou colonização por germes multiresistentes, após confirmação laboratorial ou da CCIH. Os responsáveis pela identificação com a pulseira cinza são os enfermeiros. Caso ocorra alguma alergia relacionada ao material, a pulseira deve ser retirada, mantendo-se apenas o registro à beira-leito, na identificação do paciente e no prontuário. A identificação à beira-leito deve ser colocada no ato da admissão do paciente pelo enfermeiro, que deve avaliar os riscos assistenciais, carimbar e assinar que foi o responsável pelo preenchimento do documento. As alergias também devem ser escritas na identificação à beira-leito. Também devem ser incluídas as datas de inserção de dispositivos na admissão. Toda a equipe de enfermagem é responsável pela alimentação desse controle de dispositivos, conforme colaborar na inserção e retirada de dispositivos. Com relação ao peso, no núcleo pediátrico, o peso é anotado na admissão e conforme em pesagem de rotina pela equipe de enfermagem. Os nutricionistas em pacientes adultos têm 48 horas para triagem e estimativa de peso e ficarão responsáveis pela anotação e atualização do peso à beira-leito. A atualização do peso em adultos é feita a cada 10 dias. No atendimento de pacientes não internados, como em ambulatórios, setores de imagem, unidades de pronto atendimento e pronto-socorros, o indicado é o uso da etiqueta de identificação em região do tórax à esquerda. Todo profissional de saúde deve conferir a identificação de todos os pacientes, questionando verbalmente seu nome completo e data de nascimento, com o paciente ou responsável, antes de qualquer intervenção ou procedimento, confirmando através dos dados constantes na pulseira, identificação à beira-leito e ou prontuário. Quando o paciente for lúcido, o mesmo também pode conferir seus dados em pedidos de exames e etiquetas usadas durante seu atendimento. Cuidados com metas em segurança é cuidado com qualidade. Colabore você também com essa campanha. Agradecemos por sua atenção e colaboração.